Relatório da Polícia Federal enviado ao STF aponta indícios de que o presidente Michel Temer recebeu propina da Odebrecht. O Museu Nacional do Rio de Janeiro estava com documentação irregular em relação à segurança contra incêndio. Pelo mundo, os grandões no flagra. Tem um leão bem chegado aos turistas e um elefante no telhado de uma casa. No futebol, Corinthians perde para o Ceará e Osmar Loz não é mais o técnico. Tem música também. Fred Mercury completaria 72 anos nessa quarta-feira. Funcionários de um aeroporto de Londres fizeram homenagens. Eu sou Érica Reis e esse é o nosso Leitura Dinâmica. Fique comigo. Olá, boa noite. O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro informou que o Museu Nacional estava com a documentação irregular em relação às questões de segurança. A Polícia Federal agora intensificou nessa quarta-feira o trabalho de perícia nos escombros do prédio que pegou fogo. A análise dos peritos está sendo feita com auxílio de scanners de última geração e até de um drone. Os equipamentos vão identificar as alterações na estrutura e também ajudar na investigação das causas do incêndio. A Polícia Federal deve ouvir esta semana os 4 vigilantes do museu que estavam de plantão no domingo. Além da preocupação com a estrutura, existe a urgência de preservar objetos do acervo em meio aos escombros. Para isso, o Ministério da Educação destinou 10 milhões de reais para reformas que incluem uma cobertura provisória. Essa cobertura provisória, ela ajuda no sentido não só de proteger o acervo, mas também de proteger as paredes, a queda. Porque um prédio sem telhado, com 3 andares, com paredes descoberto, exposto às intempéries, o que acontece é que isso começa a provocar desabamento de mais pedaços do prédio. O presidente Michel Temer chamou empresários e responsáveis por bancos públicos ao Palácio do Planalto para fazer um apelo. Ele quer ajuda para reconstruir o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Além de dinheiro para as obras no prédio histórico, o governo pretende atrair recursos para a manutenção de outros museus e acervos. A proposta é criar um fundo privado para fazer a arrecadação. Seria uma conjugação de esforços para a manutenção de todo o patrimônio histórico brasileiro. Em São Paulo, o Museu da Língua Portuguesa passou por uma nova vistoria nesta quarta-feira. Depois de ser consumido por um grande incêndio em 2015, o prédio foi reconstruído. As obras no interior começam neste mês. Grande parte da verba de 77 milhões de reais é bancada pela iniciativa privada. A reabertura está programada para o segundo semestre do ano que vem. Criminosos invadiram uma agência da Caixa Econômica Federal em Bauru, no interior de São Paulo. Cofres e caixas eletrônicos foram explodidos. Houve perseguição e tiroteio. Um morador entrou no banco logo depois da ação. Olha o que eles fizeram aqui. Ó, estouraram todos os bancos. Outras 2 agências foram alvos da quadrilha com cerca de 30 integrantes. Na fuga, um carro foi incendiado para evitar a aproximação da polícia. Outros foram abandonados. Em um deles havia coletes à prova de balas, malotes e dinheiro. A quantia roubada não foi informada. Por enquanto, ninguém foi preso. A Polícia Federal concluiu que o presidente Michel Temer recebeu quase 1,5 milhão de reais de propina da Odebrecht. O inquérito sobre supostos repasses ilícitos da Odebrecht ao MDB aponta que Michel Temer praticou crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O presidente teria recebido 1.430.000 reais por meio de intermediários. A PF afirma ainda que os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, das Minas e Energia, também foram corrompidos. O relatório do delegado Tiago Machado Delabare foi enviado ao Supremo Tribunal Federal. Cabe agora à Procuradoria-Geral da República decidir se denuncia o presidente Michel Temer pela 3ª vez. O Ministério Público de São Paulo denunciou o candidato do PSDB à presidência da República, Geraldo Alckmin, por improbidade administrativa. Na ação, o tucano é acusado de receber da Odebrecht R$ 7.800.000 por meio de Caixa 2 na campanha ao governo de São Paulo em 2014. A promotoria pede que Alckmin tenha os direitos políticos suspensos e seja condenado a ressarcir os valores que teriam sido recebidos de forma ilícita. A ação não impede a candidatura do político nesse ano.
E uma nova pesquisa Ibope com as intenções de voto para a presidência da República foi divulgada nessa noite. Jair Bolsonaro aparece com 22% de apoio do eleitorado. Marina Silva e Ciro Gomes estão empatados na segunda posição com 12%. Geraldo Alckmin vem logo atrás com 9%, seguido de Fernando Haddad com 6% das intenções. Álvaro Dias e João Amoedo têm 3% dos votos e Henrique Meirelles, 2%. Guilherme Boulos, Vera Lúcia e João Goulart Filho aparecem com 1%. Cabo Daciolo e José Maria Emael não pontuaram, segundo o Ibope. Brancos e nulos somaram 21% dos votos e 7% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder. Nas simulações de segundo turno, Bolsonaro vence apenas quando o adversário é Fernando Haddad, por diferença de 1 ponto percentual. O candidato do PSL perde para Ciro Gomes por 44-33, é derrotado por Alckmin por 41-32 e por Marina Silva por 43-33. O Ibope ouviu 2.002 eleitores entre os dias 1 e 3 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. Subiu para 11 o número de mortos pelo tufão Jebi, que atingiu 11 cidades no Japão. Pelo menos 470 pessoas ficaram feridas. Os ventos, com mais de 200 km por hora, levaram telhados e arrastaram tudo o que havia pela frente. Rios transbordaram e a ilha de Osaka ficou isolada. Quase 1,5 milhão de moradores ainda estão sem energia elétrica e o aeroporto internacional Kansai permanece fechado. O fenômeno foi o mais poderoso no país dos últimos 25 anos. No Reino Unido, autoridades revelaram as identidades dos 2 russos acusados pelo ataque com agente nervoso ao espião Sergei Skripal e a filha dele, Yulia Skripal, em março deste ano na Inglaterra. Alexander Petrov e Ruslan Boshirov são nomes falsos que a dupla usava. Eles já são procurados. Os homens chegaram de Moscou e se hospedaram num hotel de Londres um dia antes de contaminar a casa dos Skripals. A justiça britânica concluiu que os acusados são do Serviço de Inteligência Militar da Rússia e que a ação, muito provavelmente, foi aprovada pelo alto escalão do Kremlin. O governo russo nega qualquer envolvimento e diz estar perplexo com as acusações. E olha que demais essa imagem aqui, gente. Turistas foram simplesmente surpreendidos por esse leão afetuoso. Isso aí foi durante um safari na Ucrânia. O felino se aproximou ali do carro, começou a se esfregar no treinador, no motorista. Aí ele acabou roubando depois o lugar do homem e entrou completamente no veículo. Não satisfeito ainda, o grandão foi para o banco de trás, onde estavam, né, os turistas, e ainda fez carinho com a cabeça, lambeu os visitantes. Fala a verdade, apesar de fofinho, dá um medinho, né, gente? Eu ia adorar. E na África do Sul, uma cena incomum também envolvendo outro grandão. Um homem foi fazer um safari, certo? Aí quando ele voltou para casa onde estava hospedado, encontrou esse elefante no telhado, gente. Olha aí. Animal super à vontade, ali andando, apreciando a vista do Parque Nacional de Kruger. Os detalhes sobre como esse elefante foi parar lá em cima não foram divulgados, mas a cena é bem interessante, né? Um homem cego e surdo foi atropelado por um caminhão na China. O veículo andava de marcha ré na via enquanto a vítima se aproximava devagar, fora da visão do motorista. O caminhão só parou depois de derrubar o homem. Ele não teve ferimentos graves. Na Índia, olha só essa imagem. 2 vacas brigam na rua em meio aos pedestres e veículos. É quando atingem um tuk-tuk. O veículo virou na hora e um dos animais ficou preso dentro dele. Veja novamente, apesar de toda a confusão, ninguém se machucou. Os animais são sagrados no país. E foram divulgadas as primeiras imagens, aliás, fotos ainda, né, do longa da Capitã Marvel. Brie Larson vai viver a primeira super-heroína da gigante dos quadrinhos a ganhar um filme solo. Olha que legal. A personagem foi convocada na cena pós-crédito, para quem não se lembra, do filme Vingadores Guerra Infinita. Ela também vai fazer parte do elenco no próximo filme da série. O lançamento de Capitã Marvel está previsto
para o primeiro semestre do ano que vem. Quinta-feira, dia de estreias nas telonas. Para os corajosos de plantão, a dica é A Freira. Na trama, uma madre é encontrada enforcada num velho convento na Romênia. Para investigar o suicídio, o Vaticano envia o padre atormentado Burke e a novícia Irene para avaliar se o local ainda é sagrado. Só que o que eles descobrem lá é justamente o contrário. O convento se transforma num campo de batalha contra a força do mal. Tem ficção científica com ação. Dos mesmos produtores da série Stranger Things, Kim conta a história de Eli, um menino adotado. Ele precisa lidar com o retorno do irmão mais velho, Jimmy, um ex-condenado. Aí a confusão é garantida. Eles vão ter que fugir de um criminoso vingativo e de vários soldados de outro mundo, contando somente com uma arma misteriosa para se defender. No elenco estão Miles Truth, Jack Reynor, James Franco e Dennis Quaid. Por falar em cinema, o personagem Crodoaldo Valério, Cro, está de volta no segundo longa, que chama Cro em Família. E a gente foi lá conversar com o elenco. Qual é o meu primeiro compromisso do dia? Hoje é dia da sua audiência. Ele continua refinado e cheio de estilo. Tanto é que abriu uma escola de etiqueta para ensinar um pouco do que sabe. Eu sou muito sua fã, admiro demais sua postura. Cheio da grana que herdou da patroa, ainda quando trabalhava como mordomo da Jacaroa do Nilo, eis que uma surpresa bate à sua porta. Gente, mas que isso? A família busca a pé? Sou eu, Marinalva, a tua mãe. Mami? Se essa família é real ou não, a convivência revela um Cro mais sentimental. Com tantos jeitos e trejeitos dos personagens, é um filme pra rir. Ser homem, mulher ou gay é irrelevante. O lado humano, ser humano, está acima do gênero. O mundo tá mudado. O mundo é um novo mundo. Seu filho hoje em dia pode ser amigo de um filho de casal gay. E você tem que estar aberto para isso. A gente tem que... É um personagem gay, onde as crianças amam. É o que você falou. Por quê? Porque tem ingenuidade, porque ele é leve, ele é divertido. O longa tem participações especiais, como a de Preta Gil, que representa o público LGBT, Pablo Vittar e Jojo Todinho. Quer me ensinar agora a comer um macarrão? Não tem não a farinhazinha pra dar uma liga aí e fazer um capitão? Jefferson Schroeder, o ator de 1001 Vozes, é Geni, fiel escudeira de Cro. Esse povo acabou de chegar, você não sabe nem quem eles são de verdade. Mas são a minha família. Agora, a Geni é um acontecimento. Eu levei umas 3 cenas, mais ou menos, eu vou dar pra desconfiar que era um ator. Você dubla, você imita, não sei, talvez até tenha mais facilidade. De certa forma, eu sempre me treino pra esses personagens, né? Com a Geni eu adaptei uma voz que eu já fazia e fiz ali pensando muito em ser uma mulher. Tentei fazer isso. Que bom que chegou pra você, fico feliz de ouvir isso. Faço todas as vozes, querem ouvir? Eu estava de folga no Corpo de Bombeiros naquela tarde. Foi então que eu olhei para cima e vi o bombeiro Brian. Cro em Família vai reavivar a memória do telespectador com referências à televisão, grupos de música. Gente, show do Village People, hein? Adoro! Eu quis fazer um filme para a garotada também. Um filme para a família. Para você ir acompanhar do seu filho, da sua mãe, da sua avó, de todo mundo, e todo mundo se divertir e não ter problema nenhum. Eu adoro essas reviravoltas de final de novela. É filme, amor. Você quer cinema, hein? Steve Perry divulgou o vídeo da música No More Crying. É o segundo single do álbum novo do ex-vocalista da banda Journey. O trabalho se chama Traces e será lançado no dia 5 de outubro. A Sandy publicou o 3º episódio da série intitulada Nós, Vós, Eles, e o convidado da vez é o guitarrista Matheus Azato, que já tocou no show de Jessie J. A Jessie J sabe que eu existo? Vai saber. A cantora se derreteu pelo trabalho de Matheus. Quando eu comecei a ver os vídeos dele, eu fiquei chocada.
chocada. Esse menino é um monstrinho. Ele tem 24 anos, parece que ele tem uma bagagem de 50. Faz do erro nosso antídoto. O novo vídeo mostra o processo de gravação da música Grito Mudo. Traz ainda muito papo e boas histórias. Vale a pena. O vazio da tua falta transbordou. Vem calar meu grito mudo. Meu grito mudo de amor. O Mick Jagger postou nas redes sociais dele um vídeo lá tocando gaita, gente. Na legenda ele deixou todo mundo curioso, porque ele só escreveu o seguinte: tocando harmônica nas novas canções. Os Rolling Stones não lançam um disco de inéditas desde 2005. Será que tá vindo novidade por aí? Vamos mudar um pouquinho de assunto. O corpo da atriz Beatriz Segal está sendo velado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A cerimônia de cremação vai ser nesta quinta-feira no cemitério Horto da Paz, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Ela estava internada já com problemas respiratórios. Dos 92 anos de idade, 70 foram dedicados à carreira. O papel marcante veio em 1888 na novela Vale Tudo, da Rede Globo. Nascida no Rio de Janeiro, Beatriz de Toledo Segal interpretou a vilã mais famosa do Brasil. A personagem morreu com 3 tiros e fez o país inteiro se perguntar: quem matou Odete Roitman? De classe média, estudou piano, francês e costura, mas subir aos palcos não foi tarefa fácil. O pai queria que ela fosse professora. O primeiro filme, A Beleza do Diabo, é de 1950. Depois viajou para a França, estudou interpretação por lá. Casou e cuidou dos 3 filhos por 14 anos. O retorno aos palcos foi em 64. Beatriz Segal fez várias novelas e peças teatrais. O último trabalho dela na TV foi em 2015, na série Os Experientes. A causa da morte não foi divulgada. Vamos ver agora como foi o dia dos candidatos à presidência da República em campanha pelo Brasil. Jair Bolsonaro, do PSL, participou de uma carreata em Taguatinga, no Distrito Federal. O candidato pregou respeito às crianças na sala de aula, falou em luta por uma retaguarda política dos policiais civis e militares e defendeu uma ação pesada contra a violência. Vamos fazer respeitar o referendo de 2005, onde o povo optou pelo direito de comprar arma de fogo. Marina Silva, da Rede, cumpriu a agenda em Belém, no Pará. A candidata visitou o Museu Emílio Goeldi e teve um encontro com a militância do partido. Ciro Gomes, do PDT, se reuniu à tarde com o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, que anunciou apoio ao candidato à presidência. Durante o encontro, Ciro falou sobre a importância de retomar a atividade da indústria no país. E nós elegemos 4 grandes cadeias produtivas onde o Brasil tem condição de ter um protagonismo global. Geraldo Alckmin, do PSDB, participou de um encontro na Associação Brasileira das Agências Reguladoras. O candidato afirmou que seu governo promoverá uma reforma do Estado, tornando-o mais eficiente para desonerar tanto o trabalhador como o empreendedor brasileiro. Alckmin disse que o caminho é o Estado ser regulador e fiscalizador. Álvaro Dias, do Podemos, participou de sabatina em 2 portais de notícias na sede da Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais, em Brasília. Entre os temas, o candidato falou em um novo modelo de previdência social e redução da carga tributária como forma de combate à sonegação. Guilherme Boulos, do PSOL, fez campanha junto com correligionários numa ocupação por moradia popular na zona norte de São Paulo. O candidato disse que vai taxar grandes fortunas e dar um teto para quem não tem. Nós vamos fazer com que rico comece a pagar imposto, enfrentando o privilégio, e isso vai ser investido na moradia popular para quem precisa. Henrique Meirelles, do MDB, participou de sabatina numa faculdade de São Paulo e afirmou que para o Brasil voltar a crescer é preciso equilibrar as contas. O candidato também falou sobre o combate ao desemprego. Temos sim que criar muito mais emprego no Brasil. Criou-se 2 milhões, mas é só o início. Vera Lúcia, do PSTU, fez panfletagem e se reuniu com operários de uma fábrica de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, em São Paulo.
A candidata ainda deu entrevista a uma emissora de rádio local e falou sobre a falta de moradia. É inadmissível que o Brasil, um dos países mais ricos do mundo, nós tenhamos mais de 6 milhões de pessoas que não têm uma casa para morar. João Goulart Filho, do PPL, cumpriu agenda em Brasília, onde se reuniu com lideranças na Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais. O candidato também deu entrevista para uma rádio e participou de caminhada em Santa Maria, região administrativa do Distrito Federal. José Maria Imael, da Democracia Cristã, fez caminhada pela Zona Norte de São Paulo. João Amoedo, do Partido Novo, participou de sabatinas numa rádio e num portal de notícias em São Paulo também. E o Cabo Daciolo, do Patriota, não disponibilizou agenda. O ministro do STF, Edson Fachin, vai ser o relator agora do pedido da defesa de Lula para suspender os efeitos da condenação no caso do triplex do Guarujá e tentar garantir que ele seja ainda candidato à presidência. No entanto, Fachin não deve decidir sozinho, não. A tendência é que o caso seja levado ao plenário da corte e vale lembrar que no TSE o ministro foi o único a votar contra a rejeição da candidatura do Lula. Os outros 6 ministros consideraram o petista já inelegível com base na lei da ficha limpa. Vamos falar de esporte. 7 partidas abriram a 23ª rodada do Brasileirão. Botafogo e Cruzeiro empataram por 1-1. Paraná e Chapecoense também empataram pelo mesmo placar. Agora em Porto Alegre, o Internacional venceu o Flamengo por 2-1 e assumiu a liderança do Brasileirão, porque o São Paulo perdeu para o Atlético Mineiro. Regis Contra fez o gol da vitória do Galo, 1-0. O tricolor paulista tem os mesmos 46 pontos do Inter, mas fica atrás no saldo de gols. Depois de ótimo lançamento de Daverson, William fez o primeiro do Palmeiras para cima do Atlético Paranaense. Moisés, de pênalti, deu números finais ao jogo, 2-0. Gilberto e Thiago garantiram a vitória do Bahia sobre o Sport, 2-0. Aí o Corinthians, hein? O Timão demitiu o técnico depois de mais um resultado negativo. Vamos ver como é que foi. O goleiro Everson bateu falta com muita categoria e abriu o placar para o Ceará contra o Corinthians. Danilo Avelar mandou a bola contra a própria rede, mas o gol foi dado para o Calisson. O Timão descontou com Roger, 2-1. A diretoria alvinegra informou que Osmar Loss não é mais o técnico do Corinthians, mas ele continua como auxiliar da equipe. A gente não vem atingindo os objetivos, não vem conquistando os resultados esperados. Então a gente entende que é hora de dar uma pausa. O Osmar volta a ser auxiliar do Corinthians. E a partir do próximo jogo já teremos um novo treinador. Tite esboçou o time que deve começar o amistoso contra os Estados Unidos. Alisson, Fabinho, Marquinhos, Thiago Silva, Felipe Luiz, Casimiro, Fred, Felipe Coutinho, Douglas Costa, Neymar e Roberto Firmino. Sexta-feira em Nova Jersey, a seleção encara os donos da casa. O árbitro de vídeo será testado na Premier League depois da data FIFA. 15 partidas terão recurso tecnológico, só que ainda sem influenciar as marcações do juiz principal. O objetivo é mesmo verificar se o sistema pode ser introduzido já na próxima temporada. Ricardo Gomes foi oficializado como manager do Bordeaux e deixou o cargo de diretor executivo do Santos, pouco mais de 2 meses depois de ser contratado. Ele é o 3º profissional a sair da função só neste ano no Peixe. E a estrela do rock Freddie Mercury completaria 72 anos nesta quarta-feira. Aí, funcionários do aeroporto de Heathrow, em Londres, resolveram prestar uma homenagem ao artista de uma forma bem diferente, inusitada. Vamos ver. I want to break free. A iniciativa partiu dos carregadores de bagagem do Terminal 5. Isso porque o músico, olha só que curioso, chegou a trabalhar como funcionário da mesma seção do aeroporto antes de entrar para o Queen, em 1970. Com uma performance bem criativa, eles se vestiram a caráter com a jaqueta amarela do vocalista e dançaram a coreografia de I Want to Break Free, com direito a bigodinho e tudo mais. A
brincadeira também ajudou a promover o longa Bohemian Rhapsody, cinebiografia do astro do rock. Aproveitando a data, 2 novas cenas do filme já foram divulgadas. A primeira mostra o grupo Queen gravando a música que dá nome ao longa, e a segunda, o ator Rami Malek no papel de Fred. O filme chega ao Brasil no dia 1º de novembro. We're all legends. Então eu me despeço com ele, né? Freddie Mercury ao som de I Want to Break Free. Boa noite pra você, amanhã tem mais leitura. Tô te esperando, hein?